Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e hoje eu fiz uma lista com algumas indicações de histórias em quadrinhos e mangás que eu li e que eu adorei. A primeira indicação é a trilogia chamada Museum, ela está até aqui do meu ladinho. Aqui a gente vai conhecer a história de um investigador de polícia que precisa começar a trabalhar num caso de assassinatos que está acontecendo ali na sua cidade e ele precisa entender o que essas vítimas têm em comum. Quando essa situação acaba voltando de uma forma muito pessoal para ele, que a gente vai entender ali ao longo da história, a gente vai partir com ele numa jornada muito maluca, assim, para tentar descobrir quem que é esse assassino e por que ele tá fazendo isso. Esse é um mangá para maiores de 18 anos, é um mangá super interessante, eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem. Ele tem diversas cenas explícitas de violência, por isso até que ele é um mangá para maiores de 18 anos, mas para quem gosta de investigação criminal eu acho que é uma boa pedida. A próxima indicação é Contos Macabros e esse é um mangá de uma mangaka muito conhecida e considerada ali a rainha do terror. Esse é um mangá que eu indico para quem gosta de Junji Ito, porque Contos Macabros ele segue essa linha aí de terror meio esquisito, sabe? Que é bem característico do autor Junji Ito. Então, se você gosta de Junji Ito, muito provavelmente você vai gostar de Contos Macabros, embora Contos Macabros seja um pouquinho menos estranho, vamos dizer assim, do que os contos do Junji Ito. Mas em Contos Macabros a gente vai ter, como o próprio nome diz, diversos contos de terror, de suspense, com assim um gráfico, né, com uma arte bem estranha, bem esquisita, então acho que vale muito a pena conhecer. Tem alguns contos que são assim muito interessantes, ele é um mangá super rapidinho, ele é um mangá curto, então se você gosta de coisas de terror, e como eu falei, se você curte o Junji Ito, eu acho que vocês vão gostar desse também. E eu não posso falar de mangás sem falar de Junji Ito, então eu quero indicar para vocês Diário dos Gatos. Esse é o mangá mais leve do autor, nunca tinha lido nada mais leve dele, mas ele foi um lançamento e eu fiquei muito feliz em receber esse lançamento e conseguir ler. Ele é super rapidinho, ele é rapidinho e curtinho assim, sabe? E para quem gosta de gato, eu acho que é uma boa pedida. Ele tenta transformar ali como se fosse um terrorzinho bem leve, bem assim, sutil, mas a gente vai acompanhar a sua jornada em tentar conquistar os gatos da casa dele, sabe? Porque ele se casa e a gente vai acompanhar a sua esposa trazendo o gato que já era dela para morar com ele e aí aparece um outro gatinho, eles adotam outro gatinho e ele tenta conquistar a confiança desses dois gatos, sabe? E o melhor de tudo é que ele baseou ali, né, um pouco na sua história real com os seus gatos. Então no meio do mangá a gente vai ter diversas fotos reais dos seus gatinhos. Então para quem curte gato, para quem gosta do autor, para quem quer tentar ler alguma coisa do autor, mas tem medo de começar pelos livros, pelos mangás de terror que ele escreve, Diário dos Gatos é uma ótima pedida. Agora, indicação para quem gosta de ficção científica, eu quero indicar Leviatã. Esse é um mangá também que vai ser concluído em 3 volumes. Até agora foram lançados 2, pelo menos até o dia que eu estou gravando esse vídeo, mas o terceiro já tá para sair ou já tá em pré-venda. Aqui a gente vai conhecer a história de uma nave que ela é descoberta parada ali no espaço por algumas pessoas, e essas pessoas elas entram na nave e vão tentar descobrir o que aconteceu, né, com as pessoas que estavam ali nessa nave, porque ela tá uma nave super destruída, e elas precisam entender o que aconteceu. Em paralelo a isso, a gente vai vendo o passado, então a gente vai conhecendo um pouco do que realmente aconteceu dentro daquela nave. Então ele mistura muito dessa ficção científica com uma pegadinha ali de terror, então assim, gente, eu acho que vale muito a pena. É um mangá que me deixou presa na história, sabe, super entretida, então, enfim, eu super indico para quem gosta de ficção científica. Eu não sou uma pessoa que lê muito ficção científica, mas eu acho que vale a pena para vocês conhecerem. Agora, indicação de uma história em quadrinho que eu acho simplesmente assim maravilhosa, né, a parte gráfica dela, que é Na Mente de Sherlock Holmes. Eu amo Sherlock Holmes, então quando eu vi essa história em quadrinho, eu tive que comprar. É uma história em quadrinho fina e apesar de não ser tudo aquilo que eu esperava, ela é muito interessante para quem gosta ali e para quem conhece as histórias já do autor não, né, do protagonista, que é o Sherlock Holmes. Mas aqui a gente vai saber um pouquinho mais de como funciona a mente do Sherlock, enquanto ele trabalha num caso ali com o Watson, né? Ele acaba sendo
tendo o seu interesse despertado, quando uma pessoa desconhecida chega no apartamento dele que a gente já conhece. E aí, conforme a gente vai acompanhando essa trama, né, toda essa parte de mistério, a gente vai vendo alguns quadrinhos do que se passa na cabeça dele, de como ele liga as pistas, sabe, de como ele enxerga o mundo de uma forma diferente. Por isso que o nome é Na Mente de Sherlock Holmes. A gente literalmente ali abre a cabeça do Sherlock e a gente consegue entender quais são as ligações que ele faz para conseguir desvendar o mistério. Então é muito legal e, como eu falei, é uma indicação para quem já gosta do autor e das histórias ali de Sherlock Holmes, para quem já conhece essas histórias, né? E para quem quer saber um pouquinho mais sobre o protagonista. Não acho que seja um livro, uma história em quadrinho para quem quer conhecer Sherlock Holmes. Eu acho que não é a sua melhor aventura, até porque eu acho que nem é do Arthur Conan Doyle, se eu não estou enganada, é uma história feita assim por outras pessoas. Mas eu vou deixar a capa aqui para vocês verem certinho. Mas não é para você conhecer o protagonista, para você conhecer o John Watson e o Sherlock, né, e os seus casos, mas é uma história para quem já gosta do protagonista. Então acho que é uma história em quadrinho para você ter na estante, porque ela é muito legal, ela é muito bonita, ela tem toda uma arte gráfica assim super diferente, né? A capa é vazada, enfim, é muito bonita mesmo, então vale a pena. E tem uma história assim legal de acompanhar, né? Você vê como ele consegue juntar as pistas, né? De como seria possível juntar as pistas. Porque, gente, Sherlock tem uma ideia diferente, né? Ele tem uma mente muito aguçada, ele consegue ver detalhes e deduzir coisas que as outras pessoas não conseguem. Então, muitas vezes nos livros a gente fica meio assim, nossa, como é que ele chegou a tudo isso? Por mais que ele explique um pouco, a gente fica, nossa, como é que ele ligou tudo isso, né? Como é que isso fez sentido na cabeça dele, né? Porque até então, até ele contar pra gente, a gente não conseguia, eu pelo menos não consigo reparar em nada do que ele repara, entendeu? Então é muito legal você ter essa história em quadrinho com essa cabeça aberta assim do Sherlock, sabe? E por último, mas não menos importante, uma história em quadrinhos para qualquer idade, livre para qualquer idade, para você ler com o seu filho, para você ler mesmo adulto, para você ler adolescente, enfim. São 3 livros, 3 histórias em quadrinhos, que é da série Como Fazer Amigos. Então a gente vai ter como fazer amigos enfrentar fantasmas, enfrentar feiticeiros e enfrentar alienígenas. Eu vou deixar as capas aqui para vocês conhecerem. Em cada uma dessas histórias em quadrinhos, a gente vai conhecer ali um grupo de amigos que em cada um deles vai aumentando uma pessoa. Então seria legal você ler na ordem, né, de lançamento, que é enfrentar fantasmas. Agora os outros 2 eu não me recordo, mas eu vou deixar a ordem aqui para vocês, tá certinho. Mas a gente vai conhecer então esse grupo de crianças que em cada história em quadrinho vai enfrentar alguma coisa diferente, alguma situação diferente, vai fazer um amigo, vai colocar a imaginação em prática, né? Eu acho que o grande ponto dessa história em quadrinho é o quanto as crianças dessas histórias utilizam a imaginação para passar um dia, sabe? Para fazer uma brincadeira, e aí eles vão criando toda uma trama na cabeça deles, assim. E é muito legal de acompanhar, é muito divertidinho. Eu já deixei separado para a biblioteca da minha filha, inclusive, já tá lá no quartinho dela, para quando ela for maior, a gente lê com ela e depois, futuramente, ela lê, né? Quem sabe ela também não gosta. Então, e fora que a parte gráfica também dessas histórias em quadrinhos são, assim, fantásticas e vale muito a pena ter na coleção, né, do seu filho, e se você também gosta de histórias em quadrinhos. Então é isso, esse foi um vídeo mais rapidinho com algumas indicações. Como são histórias mais curtas, né, alguns são até contos e coisa assim, não dá pra entrar tanto ali na trama, né, pra vocês conhecerem um pouquinho mais. Mas se vocês quiserem, eu vou deixar todos os links aqui embaixo da Amazon para vocês saberem um pouco mais da história, conferirem os preços, coisas assim. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês verificarem se vocês gostam, se vocês não gostam, colocar ali na lista de desejado. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês tiverem também alguma indicação de história em quadrinho, de mangá. Eu gosto bastante de ler esse tipo de coisa, então já pode deixar sua indicação aqui embaixo também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo que ajuda bastante, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!